sua Bíblia em Romanos capítulo 1, mantenha aberto, nós vamos até o final do capítulo 3, tirando apontamentos rápidos, trazendo lições para nós. E outra coisa, lembrando que tudo que veremos aqui hoje, já vimos. Nós vamos dar uma revisada, uma repaginada, uma reolhada naquilo que já aprendemos nas séries de Romanos, ou nas séries de Romanos até agora. Paulo, servo de Jesus Cristo, versículo 1, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, privilégio, primeiro dia do ano, numa era quase pós-pandêmica, nós estarmos vivos. Te agradecemos por isso, abençoe, ó Deus, este momento de palavra, que seja um farol para o ano todo que vamos estudar aqui, neste dia de hoje, manhã e noite. Tenhamos aqui lições principais, possamos guardá-las, possamos levar essas lições para tudo aquilo que ainda vamos fazer neste tempo que se chama hoje. Temos um futuro aí pela frente, também precisamos da direção do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, 24 lições principais, que nós aprendemos muito mais do que isso nesse tempo até agora em Romanos, nesses 3 capítulos. As 24 lições principais nós podemos aprender com Paulo. A primeira delas é o seguinte: o Evangelho de Deus não é um acidente de percurso. Fica muito claro para nós, nesses 2 primeiros versículos, que o que antes Deus havia prometido nas Santas Escrituras, agora está se cumprindo. Ou seja, o Evangelho não é um projeto para tapar um buraco de que Deus criou porque deu errado o primeiro, quando Deus criou Adão e Eva. Não. Tudo estava escrito e deveria ser assim. Quando Deus estabeleceu a liberdade do homem no Éden, quando Deus decidiu dar liberdade a Adão, ele também já sabia que haveria necessidade de salvação. O Evangelho também já estava estabelecido como algo que entraria na história da humanidade. Então, o que estamos vivendo hoje na Bíblia não é nada realmente de paliativo, de alguma coisa que Deus teve que criar em cima da hora, porque agora o homem pecou, e agora vou ter que enviar meu filho. Isso não aconteceu. Até porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Então, o que nós estamos vendo aqui, em termos de evangelho, salvação, Jesus vindo, já havia sido prometido pelos profetas nas Santas Escrituras. Nas palavras de Charles Ehrman, o evangelho não é uma invenção humana, é uma revelação celestial, gloriosa e divina. E Cranfield está coberto de razão quando ele diz que a mensagem da Boa Nova, pregada por Paulo, deve proclamar para nós sempre a ideia de que o que ele prega é a palavra de Deus profetizada, que viria para nós. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. O Evangelho é a revelação de Deus. Segundo, versículos 3 e 4, o Evangelho aí no caso, acerca do seu filho, que nasceu, ou começou a ser no grego, porque ele já existia, começou a ser nesta terra, da descendência de Davi, segundo a carne, que com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, ou seja, porque ele não pecou, pela ressurreição dentre os mortos, dentre os mortos, o que indica que ele é o primeiro de uma série. Haverão outros, okay? Haverá outros, perdão, desculpa. Jesus Cristo, nosso Senhor, é o primeiro, por isso ele também é chamado de primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que ressuscitou de uma série de irmãos que ressuscitará. Então, nós vamos ter muita gente ressuscitando ainda. O Evangelho de Deus aqui é o Evangelho de Cristo. Outra coisa que nós estudamos lá no começo da série. Nós precisamos entender, em segundo lugar, que esse Evangelho é o Evangelho de Cristo. Não é um Evangelho nosso. A igreja não faz o que quer com a mensagem. Tanto é que na história da igreja nós tivemos os apóstolos estabelecendo, perpetuando doutrinas. E quando a gente fala de ministério apostólico, pelo menos dentro da ortodoxia, nós estamos falando de um ministério que inclusive perpassa
os apóstolos. É a doutrina dos apóstolos que pregamos aqui, que eles aprenderam com Jesus. Quando nós estudamos o termo apóstolo, nós entendemos que o apóstolo é alguém enviado por alguém superior. O apóstolo é alguém enviado por outrem superior, com uma mensagem, com uma missão. Mas a missão não é dele, do apóstolo, é daquele que envia. E por isso o evangelho é apostólico, porque os apóstolos cumprem aquilo que Deus sempre quis que eles cumprissem. Jesus Cristo veio em carne e começou a sua missão. A ideia de começou a ser aí. Ele veio, nasceu na descendência de Davi, com a missão de nos trazer a verdade. Ele era a própria verdade. John Stott está coberto de razão quando ele diz nos seus livros que o evangelho não é simplesmente uma boa nova de Jesus. Jesus é a própria boa nova. É a própria mensagem. Terceiro lugar, capítulo 1, versículos 5 a 8, pelo qual Jesus, recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ou seja, isso é um elemento fundamental no Evangelho, que em todo o mundo a fé seja anunciada. Estava dando uma olhada nas nossas entradas, e eu tenho percebido que de 5 meses para cá, as entradas da igreja deram uma disparada. Elas quase dobraram. E se você começar a perceber, você também vai ver que isso coincide com a missão que esta igreja começou a desenvolver de ajudar igrejas a serem plantadas. Por que isso está acontecendo agora? Mas foi justamente agora que nós começamos a nos apertar, mas muito, para ajudar igrejas que estão sendo plantadas, ou reabertas, ou que sejam pequenas e precisem de ajuda, porque a PIB de Taubaté hoje ajuda diretamente 11 igrejas, isso sem contar a sua congregação. E a gente começa a perceber que Deus dá semente para quem semeia. Deus envia os recursos para quem investe. É muito interessante o fato de Deus estar muito interessado que Cristo seja pregado ao mundo. A expansão do Evangelho é algo tão sério que existem 5 ordens em 5 livros diferentes para que preguemos o Evangelho de maneira imperativa. São ordens. E essas ordens são conhecidas como a Grande Comissão. Você tem a Grande Comissão nos 4 Evangelhos e em Atos capítulo 1, versículo 8. 5 ordens claras, evidentes, de que Cristo precisa ser pregado ao mundo. Se a essência do Evangelho é Cristo, Cristo precisa ser pregado ao mundo. Nós precisamos falar das pessoas sobre Jesus, ou falar com as pessoas sobre Jesus. 5º lugar, ainda no capítulo 1, versículos 4 a 6, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. É interessante que o Evangelho é o Evangelho da graça. Num seminário nos Estados Unidos, uma vez estavam discutindo sobre, agora eu estou tentando me lembrar se o país é esse mesmo. Se não forem os Estados Unidos, com certeza é a Inglaterra. Os alunos estavam discutindo sobre a questão do fator diferencial, distintivo
do cristianismo para as demais religiões. Um professor, esse tipo de professor, enjoado, chato, que passou um trabalho para os alunos. Vocês vão fazer um trabalho sobre a diferença do cristianismo em relação às outras religiões, mas a diferença principal. Professor de teologia sistemática. E a garotada se reuniu na biblioteca para fazer o trabalho. E aí começaram a propor ideias, né? Bem, eu acho que a diferença deve ser Jesus Cristo, né, do Filho de Deus, ter sido enviado. Aí alguém disse, não, isso já aconteceu, não. O panteão grego só existe. Um Deus enviar o Filho pela humanidade, isso aí não é novidade, não. Isso já aconteceu. Outro levantou e disse, a virgindade, né, concepção imaculada de Maria e tal. No catolicismo, né, a ideia é imaculada, mas a gente sabe que não é bem assim. E aí, não, isso também não é inédito, não. Isso já aconteceu na história. E aí começaram a discutir, de repente passou atrás. C.S. Lewis passou atrás. Um dos grandes catedráticos da história. Professor Lewis, por favor. Sim? Sabe o que diferencia o evangelho, o cristianismo das outras religiões? Qual é o fator distintivo? C.S. Lewis disse, a graça. E foi embora. Se você perceber, todas as outras religiões do mundo são pagãs. O termo paganismo indica que você precisa pagar. Você precisa fazer alguma coisa para ser salvo. No evangelho, não. É Deus quem salva você. E é pela graça. Não vem de nós. É dom de Deus. E todas as vezes que você for ler esse texto, o dom aí tem sentido de presente. É presente de Deus. Sexto lugar. Versículos 6 e 7. Entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexto lugar, somos chamados para estar numa relação profunda com Cristo diariamente. Nós somos chamados, versículo 6, para sermos de Jesus. É propriedade exclusiva. É igual a gente de vez em quando dá essas notícias, né? Ó, Gabriel está doente, Covid, Jéssica está doente, Covid. Eu fiquei doente 10 dias, melhorei agora. Né? Tive um problema torácico aqui, inflamaram esses ossos aqui. Aí depois foi sarando, eu peguei essa gripe aí, terrível. 4 dias, só o pó. Alguém pode dizer assim, rapaz, Satanás está investindo, hein? Derrubou o pastor, derrubou líder de louvor, líder dos jovens. Querido, Satanás tem poder para tocar na gente, não. Somos propriedade exclusiva de Deus. Satanás não fez nada aí. Tem poder para encostar na gente, não. A Bíblia diz que o maligno não nos toca. Pode tocar no mundo aí fora, na gente não. Propriedade exclusiva. Você sabe o que é exclusiva? Satanás, quando vai botar o pezinho na porta da sua casa, tem uma plaquinha lá, propriedade particular. Se entrar, o fuzilo. Entra não? Tem poder para isso não. É que crente também fica doente. Lembra de Timóteo na Bíblia? Crente também fica doente, gente. Faz parte. Principalmente a gente gosta de abraçar. Você sabia que os pastores morreram mais do que os médicos na pandemia? Sabia disso? Já tem pesquisa. Comprovada. Muito mais do que os médicos. Porque você vai ver a ovelha sofrendo, você não vai comparecer? E aí tem aquela ovelha que diz assim, não, mas eu quero te dar um abraço. Você não vai dar um abraço? Claro que você vai dar um abraço. Faz parte. Aí você vai fazer uma visita em casa, uma pessoa enferma, e aí a prima, a tia, o avô, diz, fiz um bolinho para o senhor, você não vai comer o bolo? Claro que você vai comer o bolo. Aí você vai tirar a máscara, porque não dá para enfiar o bolo com a máscara. Os pastores morreram, muitos morreram. Agora, se você perceber numa questão teológica, foram promovidos. Estão mais vivos do que nunca.
É por isso que a gente faz com tranquilidade, a gente não está nem aí. Porque nós estamos numa intimidade com Cristo, somos dele. Caminhamos com ele, sabemos onde estamos e para onde vamos. Estamos indo. Então, sabemos. Isso não nos põe medo, porque nós fomos chamados para uma relação com Cristo. Isso muda a maneira da gente ver a vida. 7º lugar, até porque são 24. Olha o versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serdes. Aprendemos com Paulo, em 7º lugar, que santidade é algo que precisa fazer parte da nossa vida. E santidade não é um negócio que se conquista uma vez só. Não é como a adoção, você recebe uma única vez, adotado na família de Deus. Não é como a regeneração que acontece na sua vida uma única vez. Quando você se converte, você é regenerado. Não é como a justificação que acontece na sua vida uma única vez. Quando você se converte, você é justificado. Não. A santificação é um processo. Quando você se converte, você começa a ser moldado segundo o caráter de Cristo. É aquilo que nós vimos no ponto anterior, na lição anterior. Estamos com Cristo, estamos caminhando com Ele. A figura do Evangelho é a figura do jugo. Lembra do jugo? Tomai sobre vós o meu jugo, suave, leve. Lembra? Você entra com Jesus debaixo daquela madeira que prendia 2 bois e caminha com Ele. Essa caminhada é uma caminhada de aprendizado constante. E nessa caminhada você vai aprendendo a ser como Ele, a agir como Ele, pensar como Ele. Você vai aprendendo na caminhada. Isso é um processo que começa na sua conversão. Os teólogos discutem, não, na verdade começa até antes da conversão, com a graça preveniente, quando Deus começa já a trabalhar na pessoa para ela se converter. Só que aí não seria santificação, né, porque a santificação é para o crente. Mas aí é uma discussão que eu não vou entrar nisso agora, que eu tenho pouco tempo hoje. E aí, vai até o final da sua vida, você vai sendo santificado por Cristo. Você tem a vida inteira, até a sua morte, para melhorar para Cristo, para se santificar, para ser santificado. Fomos chamados para essa estrada de melhoramentos a cada dia. E essa estrada é chamada de santificação. E é nesse sentido que a Bíblia diz, fomos chamados para a santidade. Até porque o alvo final do crente é a sua ressurreição, onde ele ressurge sem pecado, completamente santificado. E aí, cumpre-se a promessa, cumprirá, será cumprida, vamos falar assim que é melhor, a promessa de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele vai terminar. Você vai ficar tinindo. Tem muita coisa que você não aceita em você hoje? Sei como é que é. Mas você vai ficar lindinho. Você vai chegar diante do Senhor gloriosa. Fica tranquilo. Porque fomos chamados para a santidade, nós vamos chegar lá. 8º lugar, capítulo 1 ainda, versículos 13 a 15. E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que quando está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Ou seja, aprendemos com Paulo em 8º lugar que somos chamados para pregar uma mensagem de salvação. E nós não temos o direito de não fazer isso. Nós já sabemos que o Evangelho é para ser pregado. Agora estamos aprendendo com Paulo que nós não temos o direito de não pregar. Faça desse ano um ano diferente nesse sentido. Pregue o Evangelho e esqueça essa ideia que alguns dizem, e se precisar use palavras. Esqueça essa ideia. Isso é coisa de gente preguiçosa que não gosta de pregar o Evangelho.
Tá certo? Porque o evangelho se prega com palavras e com testemunho, não é só com testemunho não. Ok? Não se prega só com palavras, mas também não se prega só com testemunho. Porque quando eu prego o evangelho só com testemunho, eu obrigo as pessoas a me perguntarem sobre a minha fé. E a Bíblia não diz que as pessoas têm que viver me perguntando sobre a minha fé. A Bíblia diz que eu tenho que procurá-las para pregar. Então esquece essa ideia de que só o testemunho já basta. Não, a Bíblia diz que nós temos que anunciar o evangelho. Com bom testemunho e com palavras. Era assim a pregação da igreja primitiva. Os camaradas não pavoneavam, não, simplesmente não. Olhem para mim e me perguntem o que há diferente em mim. E se ninguém perguntar, só continuem olhando. Não perguntaram ainda não, mas continuem olhando. Ei, o cara está indo para o inferno, rapaz. Vê se move. Abre a boca e fala de Jesus. Tem que ter bom testemunho junto. Pastor, eu não tenho bom testemunho ainda não. Duas coisas, dois conselhos para você. Primeiro, não pregue. Por favor, não faça esse desserviço. Tudo bem? Pregue ainda não. Trabalhe a sua vida primeiro. E se precisar, se converta. Você está dando mau testemunho, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada aí. Se for necessário, se converta. Frequentar a igreja só não resolve. Nós aprendemos com Paulo também. 9º lugar, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho. Está aí, não precisa falar mais nada. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aprendemos com Paulo em 9º lugar que nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Cristo. Nós temos motivos para não sentirmos vergonha do evangelho. E é simples. O primeiro motivo é porque, naturalmente, a palavra evangelho, por si, ela significa boas novas, que fazem saltar de alegria. Esse é o sentido da palavra evangelho, aquela boa notícia. Então é uma boa notícia. Para que eu vou me envergonhar de uma boa notícia? Segundo, é o evangelho de Cristo. É uma boa notícia que é o próprio Cristo que foi dado ao mundo. É o sentido do Natal. Terceiro, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é o motivo da minha salvação e da salvação de todo aquele que crê. Como é que eu posso me envergonhar disso? Se esse evangelho me salvou, me tirou do império das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz de Cristo, eu não posso me envergonhar. 10º lugar, a fé do crente verdadeiro jamais se deteriora, porque ela é um artigo de natureza eterna. O versículo 17 vai dizer isso. Porque no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Cristo. Ou de Deus, perdão. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. É de fé em fé. É um negócio que é contínuo. Nunca se acaba. Isso é uma figura de linguagem, é uma ideia literária que dá a ideia de continuidade. É de fé em fé. Eu vou vivendo pela fé, porque a fé tem substância eterna. Fé que é fé não se perde, não se acaba. Ela continua firme porque ela está pautada no Deus eterno. Então eu continuo firme, eu não desisto. Não desista da fé. O autor de Hebreus vai dizer, ela tem grande galardão. Grande galardão. Deus não se alegra, vai dizer o autor de Hebreus, capítulo 10, finalzinho, daquele que retrocede para a perdição. Nós somos da fé, não fazemos isso. Vamos continuar firme esse ano aí, amém? Ano que vem também, amém? Vamos lá? Aconteça o que acontecer, a gente não desiste. Recebi algumas mensagens esses 2 anos assim, tipo, pastor, minha fé foi baqueada nessa pandemia aí. Onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Algumas pessoas disseram para mim, pastor, eu chego a pensar que Deus não existe mais.
ou que ele nunca existiu. Está matando todo mundo, até crente. Acho engraçado que algumas pessoas acham que crente não pode passar por nada, né? São os resquícios da teologia da prosperidade. Quando você começa a dizer que o crente é tratado diferente e ele tem que ter vitória sobre tudo, a hora que essas calamidades chegam, o povo tem dificuldade de fazer os cálculos. Muita gente sucumbiu diante da pandemia em relação à fé. Tem gente que não tem ânimo nem mais para voltar para a igreja. Mas o servo de Deus que é verdadeiro, que de fato anda com Deus, vai viver de fé em fé. A fé dele se renova a cada dia também. 11º, a ira de Deus revela que o evangelho é sobre Deus, não é sobre seres humanos. Porque versículo 18 vai dizer: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, o evangelho, ele também traz a ira de Deus. A história, queridos, é sobre Deus, não é sobre os homens. É como Deus se sente, é como Deus está se sentindo. O evangelho não foi feito para nos agradar. O evangelho foi desenvolvido, como escritura eu estou dizendo, para deixar claro o que Deus deseja de nós e como podemos chegar até Ele. Ou seja, tudo começa com Deus e termina em Deus. O evangelho não é antropocêntrico, ele é sobre Deus. Deixar isso bem claro. Então, você não vem aqui para ser agradado por Deus. Não. Você vem aqui para aprender a servir a Deus, porque o evangelho é sobre Deus, não é sobre você e suas necessidades. Deixar isso claro. 12º, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes as suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, a ira de Deus se revela, aprendemos com Paulo, 12º lugar, porque a situação da humanidade é de calamidade espiritual. O mundo está perdido e precisa de Deus. Sem Cristo está condenado e não tem como fugir dessa realidade no evangelho. O mundo é dividido em duas partes no evangelho: salvos e perdidos. E tem muita gente perdida, a porta larga fala disso. 13º lugar, versículos 22 a 25. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ou seja, aprendemos com Paulo, em 13º lugar, que o homem em pecado põe de lado a glória essencial de Deus, a glória natural de Deus. O homem em pecado vira as costas para Deus, deliberadamente. Se afasta de Deus e vai sendo entregue cada vez mais ao pecado. Aprendemos isso com Paulo. Aprendemos também, em 14º lugar, nos versículos 24 e 25, que a palavra de Deus é a autoridade máxima para o cristão. Como diz Paulo, por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade pela mentira. Deixaram as instruções da verdade de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus, daquilo que Deus sempre ensinou. Ou seja, nós precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos a inverter princípios da palavra de Deus, por conta dos nossos pecados, nossos desejos, aquilo que queremos fazer. Muito cuidado com isso. Que o seu ano seja, acima de tudo, mais um ano
em que você vai priorizar a vontade de Deus na sua vida, independentemente daquilo que você deseja. Se você fizer isso, Deus sabe o que é melhor para você. Você pode ficar tranquilo, vai dar certo. Sofrer nesta vida, meu querido, eu aprendi isso depois de duras penas. Sofrer nesta vida, a gente vai de qualquer jeito. Ter alegria nessa vida, a gente também vai ter de qualquer jeito. A não ser que nós estejamos doentes, emocionalmente falando. Só que com Deus, a gente sofre menos e pelos motivos certos. Pegou o detalhe? Com Deus a gente sempre vai sofrer menos. E por motivos que valham a dor. 15º lugar. Aliás, é importante você perceber que está nesse mesmo texto aí, versículos 26 a 32. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando seu uso natural de mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Bem, preguei 5 mensagens este ano aqui, na sequência de Romanos, uma atrás da outra, sobre essa questão da homossexualidade. E aprendemos aqui claramente, em 15º lugar, que o termo sodomia foi criado pela Bíblia, para descrever uma atitude antinatural e contra Deus, que é a homossexualidade. Aprendemos isso aqui. Enquanto eu for pastor aqui, homossexualidade, eu começo a correr ainda mais de manhã. Eu começo a trocar vogais aqui, fonemas, é um problema. Mas enquanto eu for pastor aqui, em qualquer lugar que for, o evangelho continua sendo o evangelho, e o que é chamado de pecado, nós não vamos chamar de coisa normal. Não vamos. 16º lugar, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. Parece que Paulo está querendo dar uma vazão, né? Mas você também não pode falar do homossexual, qualquer outro lá, porque você também faz a mesma coisa. Paulo já mudou o discurso aqui. Ele já está dizendo, claro, não é isso que ele está dizendo na verdade. O que ele está dizendo é o seguinte: você olha para a sua vida. Ao invés de ficar julgando o outro que está lá em pecado e condenado, que isso não muda. Você que deseja andar com Deus, olhe para você. Fica falando da vida do outro que está errada, não. Cuide da sua. A gente aqui condena a homossexualidade, é o tema da vez. O Brasil inteiro está comentando sobre isso. O mundo está decretando leis sobre essas questões, e é por isso que a gente tem falado muito. Porque vamos realmente estabelecer resistência a essa ideia de que é normal. Não é. É antinatural. Não é normal. É pecado. Tem conversa. Agora, vida espiritual requer um olhar para dentro, não para a vida do outro. E a gente aprendeu isso com Paulo. Estou na caminhada, estou caminhando com Deus, tem que olhar para mim. Ao invés de ficar colocando defeito nos outros, encontrando defeito nos outros e falando dos pecados dos outros. Isso não condiz a mim. Isso não é necessário que seja assim, é até condenável. Não tem que cuidar da vida do outro. Aprendemos com Paulo que a gente precisa cuidar da vida da gente. 12º. Aliás, que eu coloco algarismos romanos, de vez em quando eu não vejo uma letrinha no meio aqui, um algarismo.
é 17º. Quando julgamos a vida alheia, nós condenamos a nós mesmos, porque nós praticamos pecado também. Nós erramos também. Nosso relacionamento com Deus é um relacionamento em graça. E é por isso que nós não somos consumidos, porque estamos cobertos pela graça. Posso condenar o outro, porque eu também sou pecador. Condenação pertence a Deus, não pertence à igreja. E é por isso que a gente não chega para evangelizar pessoas com ares de arrogância, como se só nós estivéssemos certos, corretos e aceitos. Não. Nós pregamos com misericórdia, porque sabemos que se não fosse a graça, estaríamos condenados também. Ok? 18º, versículo 4. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Ou seja, verdadeira religiosidade envolve verdadeiro arrependimento. Aprendemos isso com Paulo. Não podemos ignorar as riquezas de Deus, as bênçãos que nos levaram ao arrependimento. Por isso nós sempre nos arrependemos à medida em que vamos conhecendo sobre Deus, sobre nós, sobre os nossos pecados, o que é que preciso mudar. Senhor, está errado? Está, então eu me arrependo, eu volto atrás, eu refaço, eu peço perdão. Senhor, me perdoe, não vai acontecer mais, ou então não consigo ainda, mas me ajude a vencer, não quero ser assim. Evangelho é mensagem de arrependimento. Eu preciso melhorar, até porque santificação requer melhoramentos. 19º, estamos chegando no final, você aguentou até agora, aí que benção. 19º, versículos 7 a 11. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor do bem procuram glória, e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu, também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, 19º, verdadeiros servos de Deus procuram verdadeiros frutos de santificação. A gente não vive por aí praticando corrupção, indignando a Deus, não somos contenciosos, desobedientes. Não. Paulo vai dizer, não, nós precisamos, na verdade, não praticar o mal, mas viver em honra, viver de maneira diferente. 20º lugar, versículos 11 a 16. Pois para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu evangelho. 20º lugar, precisamos aprender que é perigoso não levar o pecado a sério, por conta da minha suposta posição, ou da sua suposta posição, diante de Deus. Eu sou crente, já estou perdoado, eu sou membro da igreja agora. De vez em quando encontro algumas pessoas que querem se tornar membros da igreja, e a gente pergunta por quê. Eu disse, não, pastor, estou muito doente, eu não quero morrer. Espera aí, rapaz, está tudo errado. Já pensou o ladrão da cruz? Então, mas não dá para descer daqui, gente, eu preciso pedir uma carta aqui de transferência, de reconciliação. Não, querido, ainda hoje está comigo no paraíso, fica tranquilo. Isso é um detalhe no processo, e administrativo. O mais importante é o fator espiritual.
Como é que está diante de Deus? Tem certeza da sua vida com Deus? Porque você tem. Então não preciso me tornar membro da igreja? Claro que preciso. Até porque nós estamos falando de morte. Você ainda tem tempo para viver, teoricamente. Então você tem que se desenvolver. Você tem que trabalhar no reino. Você tem que realmente se envolver com o trabalho da obra. Isso faz parte. Mas em primeiro lugar, eu tenho que tomar cuidado da minha vida espiritual. Adianta ser membro da igreja e não ser salvo, não ser convertido, não ser crente de verdade. Você pode enganar a igreja inteira, mas aquele que vai julgar você, a ele você não engana. Então a espiritualidade em primeiro lugar. Aprendemos isso com Paulo. Claro que não dá tempo da gente trabalhar as explicações de cada elemento aqui, porque nós já trabalhamos isso também. 21º, é interessante que esses versículos 4 e 5 do capítulo 3, mudamos o capítulo, nos ensinam que o julgamento de Deus sempre se baseia naquilo que Deus disse anteriormente. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Paulo está num argumento interessante, porque ele está dizendo que a lei, ela já ensina o que é verdadeiro, o que pode ser feito e o que não pode. E Deus então seria injusto ao julgar? De maneira nenhuma, porque ele já avisou anteriormente. Ele já disse que não pode. Deus vai nos julgar, e Paulo nos ensinou isso, conforme aquilo que ele disse. E por isso nós precisamos aprender o que ele disse. Por isso que EBD não pode acabar. Tem igreja aí fechando a escola bíblica dominical. Gente, escola bíblica dominical é o básico do básico. Nossa igreja já tinha EBD, nós criamos um instituto bíblico e um seminário. Porque EBD é ponto de partida. O cara fecha o básico, ele vai viver do quê? É inadmissível que eu saia de férias, qualquer crente, qualquer pastor, saia de férias numa cidade e você ligue para as igrejas e todo mundo diz, não tem EBD. Isso é inadmissível. O pastor, não tem um culto de manhã. Como assim, não tem EBD? Não tem EBD. Meu Deus, o que está acontecendo nessa cidade? São poucas as igrejas batistas que funcionam de manhã, com EBD funcionando. E não adianta ficar me ligando depois, não, pastor, não, estabeleça aí na sua igreja a escola bíblica dominical, meu irmão. Em nome de Jesus, pastor. Isso é o básico. Porque nós vamos ser julgados por aquilo que sabemos. E se não soubermos, não tem desculpa. Estava escrito. A Bíblia foi escrita com letras em sangue. Figura de linguagem, tá? Não é literal, não. Porque muita gente morreu para essa Bíblia ser traduzida. Tem desculpa. 22º. Persevera aí, varão. Ô, minha irmã, dorme não. Vou começar a chamar pelo nome agora, aqueles que estão dormindo. Só para lhe acordar. Não é nada, não é para colocar você em evidência. Capítulo 3, versículos 9 a 12. Estou acabando, olha aí. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, diz Paulo? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Paulo está falando de uma humanidade, em geral, se Deus não trabalhar no coração. Ninguém busca a Deus. Você está achando que você está aqui na igreja já há anos, porque você é bonzinho? Não é não. Se Deus não trabalhasse no seu coração convencendo você, você nem aqui pisaria. E você teve fé para poder aceitar o que você ouviu. É isso aí. Mas se Deus não convence, a gente nem enxergava.
Só que na doutrina batista, Deus convence e a decisão é sua. E aí, você vai fazer o que com aquilo que você descobriu agora? Que você é pecador e que sem Deus você não é nada, você está perdido. Você vai fazer o quê? O Evangelho Batista é assim. E aí o camarada decide o que ele vai fazer. Não, eu quero. Ou então não, mesmo assim eu não quero. Ele tem direito, ele tem liberdade de fazer isso. Por quê? Porque em 22º lugar, todos nós somos pecadores. Tem ninguém aqui que é melhor que ninguém. 23º, capítulo 3, versículos 11 a 18. Percebeu que eu gastei mais tempo lendo a palavra, quase, do que argumentando sobre ela. Então, Bíblia pura mesmo. Essa foi a ideia. Capítulo 3, versículos 11 a 18. 23º. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, preste atenção. Com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Está vendo, gente? Desgraça não é palavrão. Está certo? Está aí, na versão. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, as consequências do pecado, aprendemos com Paulo, são catastróficas. O homem entrega a si mesmo, está o resumo dele aí, ó, o que ele faz? Está vendo aí? Línguas enganadoras, sem justiça, gargantas que são túmulo abertos, fedem quando falam. Veneno de serpente nos lábios, boca cheia de maldição, de amargura, gente que só reclama, nada está bom. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. De repente você olha e fala, mas isso aqui está exagerado. É que você não viveu no tráfico. Passa uma semana lá, faz um tour. Se fosse possível, né? Você vai ver como é que funciona. É só assistir Narcos na Netflix. Aí você vai ver, é isso aí mesmo. Os homens conseguem chegar a esse patamar. Facilmente, sem Deus. E em último lugar, 24º. Oh, glória. Romanos 3, 20 a 24. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois os que vêm pela lei é o pleno conhecimento do pecado, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus que é atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por conta do nosso pecado, a justificação se tornou cabalmente necessária. Eu agora só posso entrar na presença de Deus, depois de todo esse resumo sobre mim, dos meus pecados, da minha podridão, através do sangue de Jesus, sendo justificado pela justiça que é de Cristo. Passamos as últimas semanas falando disso aqui. Eu não tenho condições de entrar na presença de Deus. Ninguém será salvo se não for feito justo primeiro, para poder ter relacionamento com Deus. Pela lei, eu sou condenado. Pela graça de Cristo, eu sou justificado para voltar a estar na presença do Senhor. E depois que Paulo teve aquela experiência em Damasco, na estrada para Damasco, ele nunca mais teve outra missão. Ele queria estar com os romanos, inclusive, para lhes falar sobre o poder do Evangelho que liberta o pecador do pecado. E Paulo nos mostra alguns elementos nesse trecho que precisamos entender bem como caractere conclusivo, para a gente terminar. Deus providenciou uma justiça e agora a revelou. Ele tinha prometido isso, mas agora ele está manifesta. Ele providenciou essa justiça. E essa justiça passa a ser nossa, através da fé em Cristo. A justificação está à disposição de todas as pessoas. Outra coisa que Paulo ensina aí. Todos pecaram, e por isso todos precisam. Não há nenhum justo, sequer, que não precisa disso. Todos estão na mesma condição. E
A justificação está à disposição de gentios e de judeus. O Evangelho é inteiramente de graça. Ele vem da graça de Deus. É um presente dado a todo aquele que crê. E o mais importante, essa salvação só foi feita possível e acessível mediante a obra redentora. Ele nos resgatou de Jesus Cristo. Esse é o resumo de Romanos até agora. E a partir do dia 22 de janeiro, vê aí, 22 é domingo ou 23? Acho que é 23. 23, domingo. Dia 23 de janeiro, nós vamos retomar os estudos em Romanos, a partir do capítulo 4. Vamos orar? E aí, qual foi a parte da mensagem que Deus mais falou com você? O que é que Ele mais cobrou? O que Deus tem falado com você nesse sentido? Vamos usar esse ano, repleto de oportunidades, para colocar esse negócio em prática. Senhor, muito obrigado. Possamos caminhar em dias de santificação, de maneira extraordinária pelo Teu poder, nosso arrependimento. Possamos ter isso esse ano que começa, muitas coisas possam mudar para melhor na nossa vida espiritual, na continuidade da nossa fé, manutenção da nossa santificação. Tu abençoes nosso crescimento, que não seja um ano que nos faça repetir, ó Deus, ou que nele nos façamos repetir nos mesmos erros, as mesmas coisas que erramos, que haja de fato arrependimento, que nós possamos tomar atitudes radicais, decisões realmente cheias de paixão, e que possamos mudar para o Senhor e para melhor, sejamos mais abençoadores em nosso lar, em casa, sejamos mais abençoadores na igreja, no trabalho, no lazer, tenhamos mais paciência em todas as áreas, que tenhamos mais temor, principalmente, porque aí pensaremos duas vezes antes de pecar. Senhor, em nome de Jesus, que seja um ano também em que levemos a sério o avanço do Evangelho no mundo, porque caminhamos para o fim, e as pessoas caminham para a morte, elas precisam ouvir o Evangelho. Em nome de Jesus, nós possamos fazer muitas coisas iguais, porque elas te agradam, e também possamos fazer outras coisas de maneira diferente, porque isso também vai te agradar, se mudarmos posturas, ações, intenções. Em nome de Jesus, possamos ser usados pelo Senhor neste ano. Abençoe a nossa família, que ninguém da nossa casa se desvie, e que aqueles que não te conhecem sejam convencidos pelo Teu Espírito e possam ter tranquilidade para tomar uma decisão. Oramos assim: abençoe a Tua igreja por mais um ano, que ela continue a pregoar o Evangelho neste lugar, edificando os santos e salvando os perdidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.